Olá pessoal, eu quero compartilhar um texto da palavra, está lá em Mateus, no capítulo de número 11, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Querido, esse texto, ele conta um relato de um momento muito difícil na vida de João Batista. Ele está preso ali por causa de Herodias, cunhada de Herodes, esposa de Felipe, irmão de Herodes. E ali ela foge toda a situação através da sua filha, e a sua filha pede a Herodes a cabeça de João Batista. Então João Batista agora se vê numa sentença de morte, preso, porque estava proclamando o Evangelho, e diante desse testemunho do Evangelho, ele chega ao ponto de declarar a Herodes que ele não podia possuir de forma alguma a sua cunhada, porque não seria lícito, isso era pecado. E diante dessa afronta de João Batista contra o pecado na vida de Herodes, também de Herodias, ela foge toda essa situação, e João Batista agora se vê preso. E nesse momento aqui de prisão, João Batista, ele chama um dos seus discípulos, 2 dos seus discípulos, e pede para que vá até Jesus, perguntar se Jesus Cristo era realmente aquele que havia de vir, ou se ele enviaria outro. Ouça bem o que eu quero ministrar e o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração em cima dessa palavra. Às vezes, nós como igreja, como filhos de Deus, filhas de Deus, na nossa caminhada, a tendência muitas vezes é o Satanás nos prender em algumas áreas de nossas vidas. O que eu tenho visto hoje, infelizmente dizendo, é um trabalhar muito forte do inimigo contra a igreja do Senhor, tentando prender este povo em circunstâncias, em adversidades, em prisões emocionais, em prisões físicas, em prisões materiais. E diante de tantas prisões que nós vemos, em situações onde o diabo consegue prender a nossa fé, nós duvidamos da veracidade da palavra, duvidamos daquilo que Jesus prometeu para nós, duvidamos daquilo que Jesus é em nossas vidas, e esse descrédito entra no coração do povo de Deus, ao ponto de ele não viver tudo aquilo que Deus tem preparado, mas viver uma vida medíocre, viver uma vida mediana. E isso é muito preocupante, porque eu estou falando aqui de um homem que desde o ventre da mãe foi escolhido e foi declarado pela boca de Deus que ele iria marcar a sua geração, que ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele era aquele que ia preparar todo o caminho para a vinda de Cristo. Ele avistou a Jesus ali no Rio Jordão e chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu que devia ser batizado, tu vens a mim para ser batizado. E Jesus disse para ele: João, não importa, é que cumpra toda a vontade do meu Pai. Aquele que batizou Jesus no Rio Jordão, agora preso pelas circunstâncias, preso diante de uma adversidade na sua vida por pregar a verdade da palavra. Querido, todas as vezes que nós tomamos um posicionamento com Deus,
e decidimos no nosso coração a viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a obedecer o chamado de Deus, automaticamente Satanás se levanta com a multidão de demônios tentando nos parar, tentando nos paralisar, tentando nos intimidar, tentando tirar do meu e do teu coração toda a veracidade da palavra, tirar de nós nossa fé, a fé viva, a fé que atrai o sobrenatural de Deus, a fé que nos faz andar sobre as águas, a fé que nos faz ver o impossível acontecer. Essa fé de João estava abalada, porque ele estava preso. Talvez você ouvindo essa palavra, você pode se identificar ou conhecer alguém que está passando um momento desse. Está preso em uma situação financeira, preso em um pecado carnal, preso em um desejo da carne, preso em uma cobiça, preso talvez numa religião, porque a religião sim, ela tem aprisionado muitas pessoas, preso talvez diante de uma palavra de derrota, preso diante de uma afronta, preso talvez, ouvindo essa palavra, talvez você se encontra preso diante de uma decepção com um ente da sua família, uma decepção com alguém da sua igreja, com uma pessoa que você confiava muito, e agora você não pode confiar mais. Em situações que podem nos levar a uma prisão. E essa prisão é o trabalhar constante de Satanás. E quando ele consegue nos aprisionar, quando ele consegue nos prender, a primeira coisa que acontece na minha e na tua vida é a nossa fé ser abalada. É a nossa fé ser abalada. Aí não cremos mais que Jesus pode nos tirar desse momento adverso. Aí entramos naquela condição, talvez de murmuração, naquela condição de reclamar de tudo e de todos. E muitas vezes a solução para o meu problema, para o teu problema, querido, não está fora, está dentro de nós. O milagre, ele não está distante de nós. O milagre não está na boca do profeta, o milagre não está na boca de Deus, está na nossa atitude de fé, de se levantar em fé e declarar: eu creio na palavra, eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que não veio tribulação ou provação sobre o homem que ele não possa suportar, mas fiel é Deus que vai dar o escape em cada uma delas. Eu quero dizer para você hoje, fiel é o teu Deus, fiel é o nosso Deus. Diante de toda e qualquer provação que você possa estar vivendo, diante de toda e qualquer tribulação que você possa estar vivendo, creia, querido, que o teu Deus é fiel, e ao tempo certo Ele vai te dar o escape. Não murmure, não reclame, não desfaleça a tua fé, fique firme no posicionamento com Deus. Quando João pede para que esses dois discípulos vão até Jesus, qual é a resposta de Jesus para esse povo, para João Batista? A Bíblia fala que quando esses discípulos chegam lá e perguntam isso para Jesus, Jesus começa a manifestar os milagres sobre a vida de muitos surdos, enfermos, coxos, e eles começam a ser curados. E ele se vira aqueles dois discípulos de João Batista e diz: diga a João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo a João Batista, mandando dizer a João Batista? Diga a João que nada mudou. Diga a João que o propósito é o mesmo. Não é porque ele está passando por esse momento adverso que eu não sou o mesmo. Porque eu sou aquele ontem, eu sou aquele hoje e eu serei eternamente Senhor sobre a sua vida. É isso que Deus está dizendo para você hoje.
É isso que Jesus está dizendo para você hoje. Ele é Senhor sobre a sua vida. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Nada mudou. O poder de Deus não mudou. A vontade do Senhor nos abençoar não mudou, querido. A vontade do Senhor em me abençoar e te abençoar não mudou. E Jesus diz mais: diga a João que bem-aventurado. Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Diga a João que bem-sucedido em todas essas coisas é aquele homem que não se escandalizar em mim. O significado de escandalizar significa magoar. Jesus está dizendo assim: olha, bem-sucedido em todas as coisas é aquele homem, é aquela mulher que não se magoar na caminhada comigo. Infelizmente, o que nós temos visto são pessoas magoadas, são pessoas machucadas, são pessoas feridas, são pessoas doentes na alma. Mas eu oro nesse momento para você que está ouvindo essa palavra, para que o poder dessa palavra entre no teu coração. E se porventura você se encontra em um estado como esse, ou você conhece alguém que se encontra num estado como esse, que o poder dessa palavra possa visitar a sua vida e através da sua vida gerar vida para outras vidas. Nós possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para esta geração. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, creia neste momento, meu querido e minha querida, que nada mudou no coração de Deus. Nada mudou no coração de Jesus. O desejo do Senhor sempre foi de te abençoar e é de te abençoar. E Ele vai te abençoar. Jesus está mandando dizer para você hoje: nada mudou. Independente das circunstâncias, nada mudou. O meu poder continua sendo manifesto. Os cegos estão vendo. Os surdos estão ouvindo. Os coxos estão sendo curados, estão andando. Os leprosos são curados, são limpos. E os pobres têm sido anunciado o Evangelho da salvação. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Que você possa se alegrar nesse momento e entender que tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 60 fala que há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que você possa viver intensamente esse Evangelho. Que você possa confiar no Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque no mais, tudo Ele fará na sua vida. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.